Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Nós vamos iniciar o capítulo Grande Mistério. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com a sua ajuda? Já curte aqui embaixo e vamos continuar a nossa leitura. Grande mistério. Em algum ponto da eternidade, Deus deve ter tido um sobressalto. Descobriu uma coisa. O que mais poderia me agradar? Eu tenho que lançar sobre o meu filho tudo de mim. Toda a minha glória, toda a minha riqueza, toda a minha graça, todo o meu poder, a totalidade de quem eu sou como Deus. Tudo deverei encarnar no meu filho. E toda a plenitude da divindade será depositada em Jesus, e faria parte de sua pessoa, e Jesus seria sua habitação. Depois de fazer uma arrebatadora descrição do carpinteiro de Nazaré, como vimos nas notas acima, o apóstolo descobre o que estava oculto em todo o ser e natureza de Deus desde os tempos eternos. Então, que mistério é esse que esteve tão oculto e por tanto tempo? Entre parênteses, tempo, criação, nossa, fecha parênteses. O grande mistério é algo inerente à natureza de Deus, faz parte dele, é ele, é a divindade, agora revelada. O grande mistério não é uma longa lista de expedientes da Igreja, nada para ser explicado, nada que a elucidação humana poderia levantar ao menos uma pontinha do véu. Deus há de iluminar nossos olhos para que possamos perceber Jesus Cristo impresso na corrente sanguínea do universo. O Criador deixou uma impressão em todas as coisas que criou. O que veio à tona dos pulmões do Criador ao pronunciar a existência do mundo foi Jesus. Todo o cosmos carrega a magnificente pintura de Jesus. O grande mistério foi, é e continuará sendo a maravilha de todas as maravilhas. O grande mistério de Deus está representado nas realidades a seguir: o homem, o sacramento, oráculos, riquezas da sua glória, beneplácito, ministério de Cristo, logos, palavra viva, palavras inefáveis, conhecimento do Senhor, evangelho das insondáveis riquezas, propósito eterno, tesouros escondidos, segredos, caminhos inescrutáveis, juízos insondáveis, conselho da sua vontade, loucura de Deus, sabedoria indizível de Deus, plenitude de Deus, profundidade das riquezas, ciência de Deus, 1 Coríntios 13, versículo 2, verdades, Hebreus, capítulo 2, versículo 1, sinais, dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1, toquem, ensino reverente, amor de Cristo, poder que em nós opera, a natureza divina, 1 Pedro 1, 4, a largura, comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Querigma, a proclamação, queriço, proclamar, o aspecto evangelístico. Didaque, a doutrinação, didasco, ensinar, o aspecto do ensino. Paráclesis, encorajamento, exortação, paracaleu, chamar para socorrer, convocar para auxílio, exortar, encorajar. Angélia, mensagem, anguelo, exortar, relatar, trazer boas notícias. Universo, é o sol da justiça, a lua, a estrela d'alva, a luz, a água, o fogo, a árvore da vida, o advogado. Cristo é a vida que emerge ao terceiro dia. Cristo é o verdadeiro vinho, é o trigo e o verdadeiro pão da vida. É o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, a encarnação do Verbo.
Cristo é o trabalho, Cristo é o verdadeiro sábado, a palavra de Deus, as Escrituras, a pregação, o batismo, a ceia do Senhor, a unção com óleo, a imposição de mãos, as doações. Cristo é Deus na humanidade, matrimônio, sepultamento dos santos, Evangelium, boa notícia, imagem de Deus invisível, Jesus, a habitação de toda a plenitude de Deus, Jesus, a habitação da Trindade, aquele em quem habita a eternidade, vida e ser, aquele que é antes dos tempos eternos, aquele que é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, o primogênito de entre os mortos, o primogênito do universo, aquele que conquistou a morte, o pecado, a cruz, aquele que ressuscitou e conquistou a imortalidade, o Criador, Salvador, Redentor, Perdoador, sustenta toda a criação em si mesmo. Ele é o poder de toda a glória, é a cabeça, a autoridade e origem da igreja. Ele é o novo Israel, aquele que por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, aquele em quem todas as coisas têm o seu fim, sua realidade e significado. Reconciliador de todas as coisas, foram reconciliadas com Deus no céu e na terra. Aquele que cravou na cruz, sangrenta toda a lei, toda a regra e todas as legalidades que condenavam o amado povo de Deus, o supremo sobre todos os reinos e detém a primazia de todas as coisas. Filho do amor de Deus, aquele cuja significância é inigualável na história humana, aquele que detém o título de Criador do universo. O mistério de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna da nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão de nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e legislador. Em Rute, ele é o remidor da nossa parentela. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros caídos de nossas vidas. Em Ester, ele é o Mordecai de nossa adoção. Em Jó, ele é o nosso sempre vivo redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o nosso noivo amado. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o ramo da justiça. Em Lamentações, ele é o nosso profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel, para sempre casado com os descaídos. Em Amós, ele é o que suporta nossos fardos. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o missionário transcultural. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é aquele que exerce vingança em favor do seu povo. Em Abacuque, ele é evangelista de Deus que clama: aviva a tua obra no meio dos anos. Em Sofonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, ele é o resgatador da herança perdida de Deus. Em Zacarias, ele é a fonte aberta na casa de Davi para remover o pecado e a impureza. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é o servo maravilhoso. Em Lucas, é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o nosso justificador. É também o segundo Adão. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o que nos santifica. Em Gálatas, ele é o que nos redime da maldição da lei. Em Efésios, ele é o Cristo das riquezas insondáveis.
Em Filipenses, ele é o Deus que supre em glória todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude daquele que tudo enche. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele é o nosso rei, que em breve voltará. Em 1ª e 2ª Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é o nosso pastor fiel. Em Filemon, ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue da eterna aliança. Em Tiago, ele é o grande médico, porque a oração da fé salvará o enfermo. Em 1ª e 2ª Pedro, ele é o supremo pastor, que em breve aparecerá com imarcessível coroa de glória. Em 1ª, 2ª e 3ª João, ele é o amor. Em Judas, ele é o Senhor que voltará com dezenas de milhares de santos. Em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Estas gloriosas ilimitadas, admiráveis, inacreditáveis, expansivas, incomparáveis, maravilhosas, estonteantes, deslumbrantes, surpreendentes, chocantes, majestosas, poderosas, admiráveis, espetaculares, fora do comum, tremendas, imensas, infinitas, vastas, grandes, triunfantes, vitoriosas, preciosas, radiantes, magnificentes, são estas realidades misteriosas e eternas, ou seja, toda a plenitude de Deus que Jesus Cristo decidiu encarnar. Sabem em quem? Em você. Conclusão. O que vimos em nossas considerações sobre o que é a autorrevelação de Deus, especialmente expressa em seu Filho Jesus Cristo, trata-se de uma revelação plena em seu alcance e eficácia. Alcançou povos, tribos e nações, em todo lugar e em todas as eras, e pode salvar totalmente a todo aquele que crê. Por meio dessa revelação em Cristo, todos podem ter acesso a Deus, pois todas as barreiras foram removidas e Cristo é o eterno, aceitável e suficiente acesso do homem a Deus. A inacessibilidade que marcava a antiga aliança foi eliminada pelo novo e vivo caminho que nos consagrou o Pai, referindo-se a Jesus Cristo, que por meio do seu sacrifício na cruz, abriu um acesso direto e permanente à presença de Deus para a humanidade. Este caminho é novo, pois rompe com o sistema sacrificial do Antigo Testamento. É vivo, pois conduz à vida eterna em nova aliança. O Espírito Santo desempenha papel essencial na revelação de Deus na Epístola aos Efésios. Paulo ora como temos em Efésios 1, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1, versículos 17 e 18. Esta revelação em Cristo habilita o cristão a participar da graça de Deus, perdão e riquezas da sua herança na luz. Esse mistério, a graça de Deus revelada, oferece uma vida transformada, operando para a eliminação do estilo de vida antigo, pela santificação a abandonar vícios e adotar virtudes. O grande mistério faz a aproximação de todos os povos, judeus e gentios, e congrega todos os que creem em uma só eclesia, a Igreja, que é o corpo de Cristo. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje e desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.